Voltamos, galerinha. Vamos falar mais sobre motivação no contexto organizacional, continuando as nossas teorias de fluxo ou processo, tá? Vamos lá, então? Agora vamos falar da teoria do estabelecimento de objetivos ou metas. Você pode encontrar com esses dois nomes, tá? Teoria do estabelecimento de objetivos e metas, do Edwin Locke. Então, o que Locke vai nos trazer? Ele concluiu que a intenção de trabalhar em direção a algum objetivo ou ainda meta constitui uma grande fonte de motivação. Estabelecer objetivos, por sua vez, é o processo de desenvolver, negociar e formalizar metas ou objetivos que uma pessoa se responsabiliza por alcançar. Então, olha só, gente, ter objetivos é uma grande fonte de motivação. Não trabalhar por trabalhar, trabalhar para ter algo, para alcançar algo, que pode ser tanto intrínseco quanto extrínseco, né? Isso aí pouco importa. Agora, um objetivo, gente, algo que você quer alcançar, que é estabelecido, tem algumas diretrizes. Não é qualquer objetivo ou meta que motiva, não. Presta atenção. Se um objetivo é muito fácil de alcançar, você não vai ter um alto grau de envolvimento e de motivação para alcançá-lo, não. Quem motiva mais, um objetivo fácil ou difícil? Vamos lá, pensa no concurso que você quer fazer. É fácil ou difícil passar? É difícil. Por que você se estimula e se motiva a dar o seu máximo para chegar nesse resultado pretendido, atingir o seu objetivo ou meta? Porque não é fácil. Se fosse fácil, você estava no aconchego do seu lar, fazendo qualquer coisa menos estudando, porque você tinha a ideia de que você pode conseguir com muita facilidade. Como é difícil, você se motiva a estudar mais. Então, objetivos devem ser difíceis, não fáceis. Outro ponto. Ainda que difíceis, eles não podem ser impossíveis. Porque se forem impossíveis, se você não se perceber capaz de alcançá-lo, você não vai se motivar, tá? Então, primeira premissa é isso. Objetivos devem ser difíceis, mas nunca impossíveis. Outro ponto importante. Você tem que ter informações acerca do seu desempenho, você tem que ter feedback, você tem que saber o que querem de você, tem que estar claro para você. Então, os objetivos, eles devem ser declarados, eles devem ser bem explicados, além disso, eles não podem ser vagos, eles têm que ser específicos. Quando a coisa é muito etérea, você não sabe o que quer de você, o que você tem que alcançar, tá bom? Tem que ter o feedback, ele tem que gerar ainda a autoeficácia. O que é a autoeficácia? O indivíduo tem que se perceber capaz de ter o certo esforço e de atingir o resultado. Se ele não se percebe capaz, ele não vai se motivar, tá? Ainda que seja um objetivo difícil e não impossível, e ainda que seja um objetivo específico e não vago, se ele não se sentir capaz de alcançá-lo, ele não vai se motivar. Então vamos ver aqui algumas diretrizes segundo o Edwin Locke. Segundo as conclusões desses estudos, os objetivos mais difíceis, portanto, conduzem ao melhor desempenho se comparado aos menos difíceis. Porém, se muito difíceis ou impossíveis, o desempenho também é comprometido. Outros fatores relacionados aos objetivos influenciam o desempenho e a motivação. Tá? Outro ponto, quando são específicos, motivam mais que os objetivos vagos. Além disso, quando os liderados, isso aqui é importante, ó, participam do processo de fixação desses objetivos, mesmo quando difíceis, há um maior comprometimento e, em consequência, maior motivação e desempenho. Gente, o que é isso? Então, esse autor ainda defende assim, sabe objetivos que são consensuais, estabelecidos em conjunto, eles tendem a motivar mais do que aqueles objetivos que são impostos, tá? Quando você tem um objetivo que é construído em conjunto, há um acordo de resultados, por exemplo, a tendência é que o indivíduo se comprometa ainda mais, tenha um melhor desempenho. Lembrando que motivação vai influenciar, tem relação direta com o desempenho dos indivíduos, tá? Com seu grau de comprometimento e com o atingimento de resultados. Bom, por fim, a capacitação, que é preciso ter, né? A pessoa tem que ser treinada, e a autoeficácia, que é o sentido ou crença do indivíduo a respeito de seu desempenho em uma tarefa, que ele pode sim alcançar, que ele pode sim se desempenhar, tende a desempenhar suas atribuições com mais motivação, amparados pela retroação da tarefa, ou feedback, ou seja, o conhecimento dos resultados, o que caracteriza o feedback, como eu disse a vocês. Então, continuando aqui, falando ainda de Edwin Locke, sua teoria de estabelecimento de objetivos e metas, né? Uma vertente dessa teoria é a teoria da autoeficácia, tá? Teoria da autoeficácia. O que essa teoria vai nos dizer? A pessoa, gente, quando se percebe capaz de atingir os resultados, ela tende a se motivar.
Tá? Então, Bandura vai nos falar isso, e a gente pode caracterizar isso até como uma outra teoria motivacional, tá? Que está dentro de Edwin Locke ali, porque ele fala da autoeficácia também. Agora, quem vai destrinchar o conceito de autoeficácia? Bandura. Então, ainda voltando no Edwin Locke, é importante dizer que nem sempre objetivos estabelecidos em consenso vão motivar mais do que os objetivos que são impostos. Porque muitas vezes tem gente que não gosta de pensar acerca dos objetivos. Ele gosta de ter tudo mastigado, ele assume as responsabilidades e os objetivos, mas às vezes ele prefere que o líder fixe unilateralmente. Tem gente que é assim, tem gente que gosta, tá? Então não necessariamente os objetivos consensuais vão motivar. Mas aí partindo para a autoeficácia de Bandura. Como eu falei para vocês, a autoeficácia classifica ou caracteriza o indivíduo que se percebe capaz de atingir certo resultado esperado. Quando ele percebe que o seu desempenho vai gerar o resultado, ele tem autoeficácia. Por exemplo, eu sei que se eu estudar bem, eu vou atingir o resultado. Então eu vou ter esse desempenho, esse comportamento para atingir o resultado, porque eu sei que eu vou conseguir passar. Então eu vou lá e corro atrás, faço o que eu posso para chegar onde eu quero e eu me considero capaz de alcançar. Então você fica motivado quando você se considera capaz. Né? Por exemplo, eu me sinto assim, eu tenho um nível bom de autoeficácia porque eu tive bons resultados com poucas horas de estudo. Então eu me motivo a dar aquelas horas, eu não pego tão firme porque eu percebo que eu consigo com menos horas. Então eu tenho uma autoeficácia, eu me percebo capaz, tá bom? E aí, ai de quem me disser para mim que eu não seja capaz. Ah, mas, por exemplo, vou estudar para o concurso, mas eu vou fazer esse concurso, mas eu não vou estudar porque eu acho que eu tenho bagagem, eu acho que eu consigo estudando pouco. Aí, nego vira e fala assim para você, mas eu não sei não, viu? Eu acho que você não consegue não. Por quê? Porque não sei o quê, porque você não é comprometido, porque não sei o quê. Estão te avaliando negativamente, estão te dando um feedback negativo, certo? Sabe o que acontece, gente? Quando o indivíduo altamente autoeficaz é criticado, é avaliado negativamente, recebe um feedback que a gente chama de feedback negativo, ele não se desmotiva não. Quem se desmotiva é a pessoa que não tem autoeficácia. O indivíduo autoeficaz, toda vez que recebe um feedback negativo, ele se motiva ainda mais para mostrar que ele é capaz. E eu sou assim. Não me critica não que eu vou que nem bicho, com sangue no olho. É desse jeito, tá? Não vem ferir a minha autoeficácia não. Minha autoestima tá aqui, ó. Me deixe, eu consigo. É isso, entendeu? Isso já caiu em prova, tá bom? E muitas pessoas erraram. Então, o indivíduo com alto grau de eficácia ou autoeficácia elevada, ele não se abala em decorrência de um feedback negativo. Normalmente ele se motiva ainda mais e tem um maior comprometimento com o alcance do resultado. Olha que interessante, marca isso, porque se isso cai, muitos vão errar, muitos, tá bom? Então olha lá, a autoeficácia consiste na crença de que o indivíduo pode desempenhar certa tarefa ou ainda alcançar o resultado esperado. É um conceito-chave da teoria social cognitiva que defende que a autoeficácia é maior quanto maior for a confiança na possibilidade de desempenhar bem certa tarefa. Então, defende-se por essa teoria que o indivíduo autoeficaz tende a perseguir com maior intensidade seus objetivos. Além disso, quando ele recebe um feedback negativo, ao contrário do que se espera, tende a atuar com mais determinação e motivação, ao passo que indivíduos sem autoeficácia tendem a desistir e se desmotivar. Então, gente, quando você está seguro de si, quando você sabe que você é capaz, podem falar o que for, que você mantém ali, se segura a peteca e vai. Aí que você quer provar mesmo que você pode, que você é capaz. Vem duvidar de mim não, que feedback negativo o quê? Sai pra lá, olho gordo, invejoso. É isso, tá, gente? Vamos ter autoeficácia. Como é que você adquire autoeficácia? Capacitação, treinamento, tá? Realização, habilidade, praticando. Quando você pratica e dá certo, você vai adquirindo um grau de autoeficácia. Só que existem alguns elementos, segundo Bandura, para gerar esse senso de autoeficácia. Vamos falar deles? São esses aqui, ó. Quais são os meios para aumentar a autoeficácia, segundo Bandura? Primeiro é a mestria prática. O que é essa mestria prática, gente? Realizar e realizar cada vez melhor, ter esse compromisso, tá? Quando você tem uma mestria prática e o resultado é assim bacana, você enxerga aquele resultado bacana, você vai se tornando cada vez mais autoeficaz. Das outras vezes você vai melhorando, ok? Você se motiva a isso. Outro ponto, aprendizagem por observação. O que seria isso? Ver,
observar o que os outros estão fazendo e o que você faz para ver a melhor maneira de fazer e assim aumentar o seu grau de autoeficácia. Outro ponto, persuasão verbal. O que é essa persuasão verbal, gente? É assim, ó, você vira pro cara e fala, o seu chefe, né? Seu chefe pode gerar isso em você. Fala assim, você é muito bom, eu percebo que você é capaz de atingir o resultado. Eu percebo que eu posso te dar essa responsabilidade porque você vai dar conta. Ah, gente, essa persuasão verbal gera no indivíduo assim, um senso de que, caramba, ele acredita em mim, então vou me motivar. É ou não é, gente? Às vezes, você nem tem aquilo tudo, mas quando a pessoa vira e fala assim, caraca, velho, tu é muito bom, tu vai conseguir, isso te estimula, isso te gera uma motivação. Em certos casos, isso gera também uma pressão do tipo, ai meu Deus, e se eu não conseguir, eu vou decepcionar fulano, né? Mas enfim, a crença de alguém em você mesmo, por meio da persuasão verbal, pode te fazer ter esse nível aí. E por fim, olha lá, a excitação emocional. Você tem que, né, perceber que aquilo, caraca, velho, isso é bom, eu quero muito isso. Então, essa excitação emocional também faz a pessoa buscar um melhor desempenho, aumentando o seu grau de autoeficácia. Legal, né, gente? Ó, perceba que a autoeficácia está fortemente relacionada à avaliação do desempenho e ao próprio desempenho humano nas organizações, tá? Que são pontos que normalmente a gente estuda e provavelmente estudaremos isso daí para algum concurso, tá bom? Vamos lá? Seguindo. Então, olha só as teorias sobre motivação, ainda falando de autoeficácia de Bandura. Primeiro, olha só. O administrador estipula metas difíceis e específicas para o trabalho ou tarefa. O indivíduo tem segurança de que o grau de desempenho seja atingido, ou seja, autoeficácia, eu vou conseguir. O indivíduo tem alto grau de desempenho para o trabalho ou tarefa, ou seja, que ele manifesta o seu comportamento. Aqui o chefe atribuiu para você meta-objetivo. Aqui você se percebeu capaz, né, nessa segunda etapa. E aqui você exerce um certo comportamento para chegar àquilo que você quer. E aí o indivíduo estabelece níveis pessoais mais altos para o próprio desempenho. Quarto, ou seja, ele vai se desempenhar cada vez mais e melhor porque ele está motivado pela autoeficácia. Olha isso aqui, gente, isso aqui é muito interessante. Eu retirei do livro do Robbins. Robbins, no livro Comportamento Organizacional, diz o seguinte: na persuasão verbal, o gestor pode se valer do efeito Pigmaleão ou Galateia. O que seria esse efeito Galateia ou efeito Pigmaleão? Em que se adota, portanto, uma profecia autorrealizável, em que acreditar que algo seja verdadeiro pode realmente torná-lo verdadeiro. Em síntese, ocorre quanto altas expectativas de desempenho são comunicadas diretamente ao empregado. Vamos entender essa persuasão verbal. Nossa, estou gaguejando já, né? Muitas horas aqui gravando vídeo. Efeito Pigmaleão. O que é o efeito Pigmaleão ou Galateia? É o seguinte, eu sou teu chefe, eu quero aumentar seu desempenho, quero aumentar a sua autoeficácia. Aí eu faço uma persuasão verbal. Digo assim, cara, olha, eu acho que você vai desenvolver muito bem suas atribuições como gerente de um projeto que a gente está criando aqui. Nossa, acredito muito em você. Eu acredito que você vai conseguir atingir os melhores resultados, mais e melhores do que fulano que estava ocupando essa função. E aí, o que você acha? Quer encarar? Gente, essa é a persuasão verbal, o efeito Galateia, tá bom? Esse efeito Galateia, ou efeito aí que a gente chama de Pigmaleão, é comunicar como uma profecia realizável que aquele cara vai ser foda fazendo aquilo dali. Aí o cara se estimula a fazer. O cara gera um senso de autoeficácia e ele busca fazer cada vez mais e melhor. Isso motiva o indivíduo, tá? Então, a autoeficácia também pode ser aumentada pela persuasão verbal, que você pode chamar também de efeito Galateia ou efeito Pigmaleão. Interessante, né, gente? É muito legal estudar motivação. É ou não é? É. Vamos lá, seguindo. Mais teorias. Opa, peraí, o que eu fiz? Oh, desligando o trem aqui, apertei o botão errado. Bora. Teoria do reforço de Skinner. Outra teoria aí de fluxo ou processo. Bom, ela salienta que o reforço condiciona o comportamento, que, segundo teóricos, não é determinado por processos cognitivos internos do indivíduo, mas pelo ambiente. Então aqui, a teoria de reforço do Skinner não vai tratar, ó, presta atenção, não vai tratar do fenômeno de motivação intrínseca, mas do fenômeno de motivação extrínseca, porque sempre vai depender de estímulos que são externos ao indivíduo, que estão
no ambiente, ok? Importante isso, tá? O que isso nos traz? Traz um caráter passivo. E há uma crítica dessa questão da teoria do reforço, porque parece que o indivíduo é um indivíduo passivo, que ele só se estimula por coisas que são externas, por estímulos que não são do próprio indivíduo, tá? Isso é o que define a teoria do reforço, baseada no behaviorismo, no efeito de Thorndike. Então, seguindo aqui. Segundo a lei do efeito de Thorndike, o comportamento que proporciona um resultado agradável tende a se repetir. Então, você tem um estímulo externo. Ele gerou algo agradável, você vai repetir porque você quer de novo aquele resultado. Já o resultado desagradável tende a não se repetir. Tem base no conceito de condicionamento operante. O que é esse condicionamento operante? Você vai responder a estímulos que são externos. Se o estímulo é agradável, a tendência é a repetição do comportamento. Se o estímulo é desagradável, a tendência é que esse comportamento ou diminua ou desapareça. Haja uma extinção, tá? Então, segundo a teoria, há 4 estratégias de modificação do comportamento, a saber, reforço positivo, o primeiro dele. Consequências agradáveis aumentarão a frequência ou a intensidade do comportamento desejável. Então, toda vez que você tem um efeito agradável, tá, externo, em decorrência do seu comportamento, você vai repetir. Isso é chamado de reforço positivo. Ele vem, o resultado positivo vem a você em decorrência do seu comportamento. Você vai se motivar a continuar fazendo e continuar fazendo mais, para conseguir mais resultados agradáveis, ok? Seguindo. Reforço negativo enfraquece um determinado comportamento em proveito de outro que faça cessar o desprazer como uma situação. Portanto, seu registro é a retirada de um estímulo que cause desprazer após a resposta pretendida. Então, gente, olha só. O cara faz, se dá mal. O cara faz, se dá mal. O comportamento tende a diminuir ou até ser extirpado. Porque você vai fazer o quê? À medida que o comportamento muda, aí você tira o efeito indesejado da pessoa, ok? Então, isso é reforço negativo. Punição. Aqui é diferente, não é um efeito qualquer. Aqui, deliberadamente, aplica-se, não é, uma consequência desagradável e contingente à ocorrência de um comportamento indesejável que deseja diminuir ou eliminar. Tipo o indivíduo. Ele se estimula a todo dia sair mais cedo e chegar mais tarde. Ninguém fala nada. Ele faz de novo, faz de novo, faz de novo. Aí o que acontece? A gente pega e pune o indivíduo, dá a ele uma advertência. E aí o indivíduo vai fazer o quê? Vai ser punido e, portanto, vai tirar aquele comportamento, vai deixar de exercer aquele comportamento, a menos que ele seja doido, né? Enfim, que aí vai ser demitido daqui a pouco. Você pega advertência, suspensão, daqui a pouco demissão, beleza? Agiu de forma desidiosa. Agiu de forma, aí teve inassiduidade habitual ou ainda abandono de cargo não caracteriza, né? Que abandono de cargo é 30 dias ininterruptos. Enfim, a punição vai gerar isso daí. Extinção. Retirada de uma consequência agradável para diminuir ou eliminar um comportamento indesejável. Não encoraja e nem recompensa, só retira, tá? No reforço positivo você encoraja. No reforço negativo você tira, desencoraja por retirar o que é bom. Na extinção aqui, olha só, na verdade o resultado é ruim e por isso você deixa de exercer. Na extinção você retira uma consequência agradável para que a pessoa não se encoraje. Mas aqui não há nenhuma recompensa, tá? Enquanto vertente da teoria da aprendizagem social, que defende a possibilidade de se aprender tanto pela observação quanto pela experiência direta, 4 processos podem ser descritos. Então, você tem processos de atenção, de retenção, então você fica atento ao que está acontecendo para ver o efeito e se você vai repetir ou não o comportamento. Retenção, que é manter aquilo que você aprendeu que é bom para você. Reprodução motora, que você já começa a agir de forma até automática. E de reforço. Toda vez que tiver um reforço positivo, aumenta o comportamento. Toda vez que tiver um reforço negativo, diminui-se o comportamento. Então são 4 processos básicos distintos. Atenção, retenção, reprodução motora e reforço, ok? Isso é a teoria de Skinner. Vamos lá agora falar de uma teoria bastante cobrada, que é a teoria da expectativa ou expectância. 2 autores vão falar sobre isso, tá, gente? Esses autores são, respectivamente,
o Vroom, Victor Vroom, e a partir dos estudos de Victor Vroom, a gente vai ter o Lawler terceiro aí, falando sobre isso, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre essas teorias. Procura explicar como as crenças e expectativas das pessoas combinam-se com os estímulos para produzir algum tipo de força motivacional. A teoria estabelece que o desempenho que se alcança é proporcional ao esforço que se faz. Logo, o esforço que se faz é proporcional ao valor que se dá à recompensa. Se a recompensa for atraente, a motivação para o esforço será grande. Então, olha o que é isso, gente. Aqui está tudo baseado no comportamento que você tem e no resultado que ele te traz. Então, se você observa o seguinte, eu sou capaz de atingir um resultado por meio do meu esforço, por meio do meu comportamento, por meio do meu desempenho. Então, eu vou exercer esse desempenho de maneira melhor se eu observar que aquele valor é muito importante para mim. Então, se aquela recompensa é muito importante para mim. Então, o valor da recompensa vai influenciar no seu grau de esforço. Se você se enxerga capaz de atrair aquele resultado de valor, você vai se desempenhar nesse sentido. Então, isso é que é a teoria da expectância. Expectativa de que você tem condição de atrair um resultado que é de valor para você por meio do seu esforço. Isso é a teoria da expectância. E se houver correlação entre o seu grau de esforço e a recompensa que você valoriza, houve instrumentalidade para você. Então essa teoria também pode ser chamada de teoria da instrumentalidade. Meu esforço é instrumental, ele me ajuda a alcançar aquilo que eu quero, aquilo que eu posso obter do meu esforço tem valor para mim? Se tiver, eu vou estar motivado, ok? Perceba que ele não diz o que é motivação, que depende de cada indivíduo. Se é intrínseca, se é extrínseca, pouco importa. O que importa dizer é, por que os indivíduos se esforçam e têm certo desempenho? Porque eles querem atingir certos resultados. E se esse resultado for de valor, mais motivado estarei, tá? Então eu posso caracterizar a expectativa ou expectância como a força do desejo de atrair um resultado por meio do próprio esforço ou desempenho, porque eu acredito que ele vai me trazer aquilo. Então eu espero que o meu esforço ou desempenho, eu tenho expectativa, eu tenho expectância de que ele vai me trazer um resultado de valor, ok? Isso é a base dessa teoria. Então, procura explicar a cadeia de causas e efeitos que vai desde o esforço inicial até a recompensa final. E a teoria enfoca 3 relações. Olha que importante. Relação 1, que é a relação entre esforço individual e desempenho individual. Tá? Então, o esforço que você vai ter vai gerar um certo desempenho. Você percebe que o seu esforço pode trazer o resultado. Então, essa relação esforço-desempenho, o que significa? Probabilidade percebida pelo indivíduo de que certa quantidade de esforço levará ao desempenho. Então, essa é a primeira relação que a gente faz. Segunda relação entre o desempenho individual e as recompensas organizacionais, que é a relação 2, que significa a relação desempenho-recompensa, o grau em que o indivíduo acredita que determinado nível de desempenho levará ao resultado desejado. Agora tem as recompensas com as metas pessoais, terceira relação. O que seria isso? O grau em que as recompensas satisfazem as metas pessoais ou necessidades do indivíduo e a atração que essas recompensas potenciais exercem sobre eles. E isso nos leva à motivação. Então tem uma relação entre esforço e desempenho, depois entre desempenho e recompensa, e entre as recompensas e as metas pessoais, ou seja, o atendimento das necessidades que a gente valoriza. Então essa é a base da teoria. Seguindo então, de acordo com essa vertente, no livro Introdução à Teoria da Administração de Chiavenato, ele coloca esse quadro aqui pra gente. Olha que interessante. Segundo Chiavenato, a motivação para produzir é em função de expectativas que a gente tem, que é a força do desejo de alcançar objetivos individuais. Então a gente espera que o nosso esforço vá trazer os nossos objetivos individuais, as nossas metas, as nossas aspirações. Também a motivação para produzir é a função de relação percebida entre produtividade e alcance dos objetivos individuais, que estão com foco aqui nas nossas recompensas. Por fim, a capacidade percebida de influenciar o próprio nível de produtividade, que é a relação entre as expectativas que a gente teve aqui e as recompensas. E isso vai nos trazer essa última vertente que vai gerar na gente, portanto, a motivação. Avançando um pouco mais, temos aqui a teoria da expectativa e sua fórmula básica, que eu costumo chamar do VEI da motivação. O que é o VEI?
valência vezes expectância vezes instrumentalidade. Se qualquer um desses valores, valência, expectância e instrumentalidade, for igual a zero, na multiplicação vai dar igual a zero. Então, você tem que ter níveis positivos de valência, expectância e instrumentalidade. Se esses valores, qualquer um deles forem negativos, qualquer um deles for negativo, você vai ter aí, portanto, a desmotivação, a ausência da motivação. O que é esse M? O que é essa motivação? Depende de indivíduo para indivíduo. Então, expectativa. Esse fator está relacionado aos objetivos individuais e à força do desejo de atingir esses objetivos, bem como a percepção de que poderá atingi-los. Isso dependerá das possibilidades individuais e das condições externas. Esses objetivos têm valoração diferente para as pessoas. São os objetivos individuais que podem incluir dinheiro, segurança no cargo, aceitação social, reconhecimento e tantos outros mais. Né? Isso pouco importa. A gente quer entender o processo e não o que é motivação para cada um. Valência. Refere-se ao grau de importância que o objetivo ou resultado tem para o indivíduo. É a relação percebida entre produtividade e alcance dos objetivos individuais, ou seja, é o valor da recompensa que pode surgir do seu desempenho ou comportamento. Instrumentalidade. Possibilidade da ação de se atingir o objetivo ser recompensadora. É a capacidade percebida de aumentar a produtividade para satisfazer suas expectativas e recompensas. Ou seja, aquilo foi útil. Meu desempenho para atingir objetivos individuais que tenham valor positivo para mim. Vai me fazer ter um melhor desempenho. Interessante, né, gente? Percebam como as teorias ficaram bem dinâmicas depois que a gente migrou lá das teorias meramente de conteúdo para as teorias de fluxo ou processo. Isso é bacana de ver, tá? Essa distinção. Agora vamos falar do modelo contingencial de Lawler. Lawler vai tratar de algo parecido com o que Vroom nos trouxe. O que ele faz? Ele vai associar, olha aqui, o Lawler vai associar aos estudos de Victor Vroom uma nova vertente à influência da remuneração, por exemplo, nos processos que levam os indivíduos a se motivar de acordo com a expectância ou expectativa, tá? Olha como é o modelo contingencial de Lawler. Vamos lá? O modelo proposto por Vroom foi desenvolvido por Lawler, que o relacionou com o dinheiro. Olha as conclusões de Lawler terceiro. As pessoas desejam o dinheiro porque ele permite a satisfação de necessidades fisiológicas de segurança, tipo alimentação, conforto, padrão de vida, como também dá plenas condições para a satisfação das necessidades sociais. Porque se você tiver isso, você consegue as outras, que é relacionamentos, amizades, de estima, que é status e prestígio, e de autorrealização, realização do potencial e talento individual. Se as pessoas creem que a obtenção do dinheiro, que é o resultado final, depende do desempenho, que é o resultado intermediário, elas se dedicarão a esse desempenho, pois ele terá valor de expectação quanto ao alcance do resultado final. Então você tem aqui, né? Olha como é que funciona. Eu tenho a expectação ou a expectância. Aí eu vou ter a atividade da pessoa, porque eu espero que eu vou conseguir algo com o meu esforço. Então eu vou ter um esforço e eu tenho capacidade. Aí o resultado intermediário é a minha produção, a minha produtividade vai se elevar. E aí, por que eu aumento a minha produtividade? Porque eu percebo que eu vou obter o resultado final, que pode ser para mim o quê? Dinheiro, benefício social, apoio do gerente, promoção, aceitação do grupo. Então, olha só, dicas que, aqui no caso, o Chiavenato, à luz do que nos diz Lawler e até Vroom, o que eles nos dizem aqui? Eles nos dizem que para aumentar a expectância do indivíduo, faça a pessoa se sentir competente e capaz de alcançar o nível desejado de desempenho. Selecione pessoas com habilidade, treine as pessoas para usar suas habilidades, apoie seus esforços, esclareça os objetivos. Isso tudo para aumentar a expectância, tá? Para aumentar a instrumentalidade, faça a pessoa compreender e confiar que recompensas virão com o alcance do desempenho. Esclareça contratos psicológicos, comunique possibilidades de retorno do desempenho, demonstre quais as recompensas dependem do desempenho do cara e, por fim, para aumentar a valência ou o valor que se atribui às recompensas. Faça a pessoa compreender o valor dos possíveis retornos e recompensas. Identifique as necessidades individuais dos caras,
Ajuste as recompensas para se adequarem a tais necessidades. E aqui a gente tem, né, uma decomposição dessa teoria para você entender bem, né? Teoria bastante complexa aí, né? Então, é isso, tá? Aqui, peraí, deixa eu ver. Opa, gente, peraí. Pronto. Acabamos por aqui. Fechamos um tópico do seu edital. Olha que coisa boa, me fiz uma confusão aqui nos meus slides. Então, fechamos todas as teorias motivacionais, trouxe para você de maneira bem abrangente, com detalhes, tudo que pode ser cobrado no seu concurso quando o tema for motivação. Lembrando que a motivação está fortemente relacionada à satisfação no trabalho, a motivação vai influenciar no grau de desempenho, no grau de comprometimento organizacional, na atitude que o indivíduo tem de produzir mais e melhores resultados. Lembrando que por meio da sinergia ou equilíbrio organizacional, a gente tenta conciliar tanto os objetivos da organização quanto dos indivíduos. Porque as organizações não buscam motivar os indivíduos porque são boazinhas, porque elas percebem que indivíduos motivados tendem a gerar os melhores resultados. Com isso eu fico por aqui, fechando mais um tópico gostoso com vocês. Motivação no contexto das organizações. Abraço, bons estudos!